Quando estamos tristes ou desanimados, o nosso corpo pode reagir de várias formas. Um exemplo é a coluna vertebral. Pense na coluna como o tronco de uma árvore que precisa estar forte e saudável para sustentar os galhos e as folhas. Se a árvore está doente, ela pode começar a inclinar ou quebrar. Da mesma forma, a depressão pode causar dores e problemas na coluna porque a falta de energia e o estresse afetam a nossa postura e os nossos músculos. Falando mais tecnicamente, quando a gente considera o termo consciência corporal em seu aspecto mais abrangente, é comum a gente abordar, além das características físicas do sujeito, as emocionais e intelectuais a partir das vivências motoras e afetivas do ser humano. A partir da análise do desenvolvimento psicomotor, se verifica que, para entender o outro corporalmente, é preciso aceitar manifestações não lineares, ou seja, porque o corpo guarda uma história pessoal vivida desde antes da aquisição da linguagem, e também pela relação do sujeito consigo mesmo e com o ambiente em que ele vive. Muitas vezes, o sintoma físico ou o sinal que se manifesta tem como determinante uma disfunção emocional ou psíquica. A técnica de sincronização bioenergética usa toques suaves e específicos para atuar sobre um sistema que abrange, por exemplo, o líquido cefalorraquidiano, as meninges e os ossos cranianos da coluna vertebral, que estão em íntimo contato com o sistema nervoso central. O efeito cumulativo de desequilíbrios posturais ao longo da vida, de processos traumáticos ou patológicos, de estresse físico e emocional, de tendência estrutural e da própria degeneração fisiológica natural, provoca disfunções orgânicas, levando o indivíduo para além de um limiar de dor e outras manifestações clínicas. Portanto, tratar a causa da disfunção e não apenas o sintoma ou o sinal é a abordagem mais significativa para a obtenção de resultados duradouros para a manutenção do estado de saúde do indivíduo. No entanto, os determinantes da disfunção podem estar mascarados pelos mais diversos aspectos do ser e até mesmo pelos sintomas e pelos sinais que se manifestam. Ao orientar o paciente a apoderar-se do seu próprio processo de restauração da saúde, o terapeuta percebe seu papel como mediador, como interventor em uma determinada etapa, ciente de que a responsabilidade primeira é do próprio indivíduo que pretende restabelecer a sua saúde. Como intervenção neste processo, a proposta de provocar a expansão da consciência corporal pode conduzir a pessoa a vislumbrar novas formas de tratamento e melhoria da saúde. Carlos, pode explicar de um modo mais simples? Claro, imagina que seu corpo é como uma torre de blocos. Se um dos blocos estiver fora do lugar, a torre pode ficar instável e até cair. Da mesma forma, quando a nossa postura não está correta, isso pode causar problemas ao longo do tempo. Esses problemas podem vir de várias fontes, como traumas, doenças, estresse físico e emocional e até mesmo do envelhecimento natural do corpo. Quando a nossa postura ela está desequilibrada, isso pode levar a dores e outros problemas de saúde. Pense na coluna vertebral como o tronco de uma árvore. Se a árvore está inclinada, ela pode quebrar ou ter problemas para crescer. Da mesma forma, uma coluna desalinhada pode causar dor e outros sintomas. Então, para realmente melhorar a nossa saúde, é importante tratar a causa dos problemas, não apenas os sintomas. Imagina que você tem uma planta com folhas murchas. Se você apenas borrifar água nas folhas, elas podem parecer melhores por um tempo, mas a planta não vai se recuperar completamente. Você precisa regar as raízes e cuidar do solo para que a planta volte a ser saudável. Da mesma forma, precisamos entender e tratar a causa dos nossos problemas de saúde para então obter os resultados duradouros que a gente espera. Logo, é importante a gente explorar adequadamente a nossa consciência corporal. Imagine que você está observando duas plantas crescendo lado a lado. Se uma planta recebe mais sol e água, ela cresce mais rápido, e a outra planta, que está na sombra, vai crescer mais devagar. A relação entre o sol, a água e o crescimento das plantas é uma correlação. Quando dizemos que há uma estreita correlação entre diferentes aspectos do desenvolvimento humano, estamos dizendo que estes aspectos estão fortemente conectados e influenciam uns aos outros. O desenvolvimento psicomotor é como aprender a dirigir um carro. Envolve a coordenação entre a mente, a parte psico, e o movimento, a parte motor.
Desde que somos bebês, a gente começa a desenvolver habilidades motoras como engatinhar, andar, correr. Essas habilidades, elas não se desenvolvem isoladamente, elas estão ligadas ao nosso crescimento mental e emocional. O sistema nervoso é como o sistema elétrico de uma casa. Ele envia sinais do cérebro para o resto do corpo e vice-versa. À medida que crescemos, o nosso sistema nervoso ele amadurece, permitindo que a gente faça movimentos mais complexos e que a gente tenha melhores reações emocionais e sociais. As nossas experiências emocionais e sociais são como o solo em que uma planta cresce. Se o solo é rico e bem cuidado, a planta cresce de forma saudável. Da mesma forma, nossas interações com outras pessoas e nossas emoções influenciam como nos desenvolvemos física e mentalmente. E a nossa postura corporal é como a estrutura de uma casa. Se a fundação é sólida, a casa é estável.